Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Cara, hoje eu tô muito ansiosa. Eu não queria fazer um podcast chamado Sinceramente e não ser sincera. Eu vou falar de um assunto que não tem nada a ver com a minha ansiedade, na verdade. Eu não sei exatamente o que tá acontecendo, mas eu acredito que seja um medo do futuro, misturado com uma vontade um pouco de descansar e parar um pouco. Então talvez é o que seja que eu faça nos próximos dias, mas eu não queria deixar de aparecer porque essa é a vida, a gente tem que fazer as coisas mesmo quando a gente não tá com vontade. Se você tá tendo um dia difícil, eu ia deixar essa mensagem no começo como um incentivo de a gente tá junto, vamos nessa. Hoje eu queria muito falar de uma coisa que eu vi essa semana na minha terapia. Por que a gente acha que a gente consegue mudar os outros? Porque quando a gente para pra pensar, realmente não faz o menor sentido. Ninguém nunca disse que a gente tinha habilidades e poderes mágicos de mudar uma pessoa. Mas parece que a partir do momento que a gente se envolve com alguém, sabendo que não é uma pessoa certa pra gente, né? A gente tem todos aqueles sinais, todas aquelas indicações de que não é uma pessoa pra gente. Não funciona aquilo ali e a gente insiste, a gente fica com esse medo, né? De solidão, de... Mais difícil você mandar uma pessoa embora do que você continuar com ela, né? Porque o fato de você ter que terminar também tem todos os dificultadores, né? Desse processo. Às vezes você gosta muito da pessoa, às vezes... Enfim, tem um monte de variáveis que tornam esse processo todo de desapego uma coisa muito complicada. Não é tão simples. Mas é curioso como... A gente, além de insistir, não basta. A gente tem que provar pra gente mesmo que a gente é capaz de fazer o impossível, que é mudar alguém. Quando uma pessoa decide mudar, tem que ser por ela mesma. Não adianta ser fingindo que é por ela, mas na verdade é uma promessa falsa de mudança. Ou é uma coisa, tipo, que você fala só pra terminar uma discussão. Quando você quer mudar por você... Não importa muito o que os outros à sua volta estão pedindo, sabe? Você tá mudando por você. E quando você quer mudar por alguém, o que eu acho sim que é possível, vem um exemplo muito de uma história que eu escutei sobre uma pessoa que tinha problemas com álcool. Essa pessoa queria muito parar, mesmo, ela queria. Mas por ela não tinha motivação suficiente, não era como se... Porque ela não tinha esse amor próprio, então por ela... não fazia sentido pra ela parar. Até porque ela não conseguia. Então eram duas questões aí. Mas quando ela teve essa sensação de começar a perder pessoas muito importantes pra ela, pessoas que ela amava muito pedindo pra ela parar, aí que teve uma... Cara, eu acho que eu consigo mudar por essas pessoas. Então, eu entendo também que essas situações, ainda mais dependência química, né? Uma coisa tão séria, não é uma coisa a ser resolvida da noite pro dia. Mas eu acho que aquela intenção inicial de eu quero mudar por alguém, existe sim. Agora, o que eu acho curiosíssimo é o nosso impulso de querer muito mudar uma pessoa que nunca se inscreveu pra ser mudada. A gente trata como se as pessoas que a gente escolhe, baseado nos nossos traumas e dificuldades, né? E aí a gente trata ela como se ela tivesse se inscrito por um curso de mudança, como se ela chegasse na sua vida dizendo: oi, tudo bem? Eu te procurei porque eu queria muito ser o seu amor ideal. Sendo que ela nunca disse que ela queria ser. E mesmo que ela diga que ela quer, será que ela quer mesmo? Então é interessante pensar de onde vem essa nossa necessidade de querer transformar o outro numa coisa que ele nunca foi. Uma coisa é a pessoa passar por transições e fases e você entender que ela tá passando por outros momentos diferentes, né, do que ela realmente é. Aí talvez seja uma coisa mais maleável, né, a partir de uma conversa, a partir de um investimento naquela relação, é pra essa pessoa entender se ela quer voltar pro que ela era, se aquela fase nova pra ela tá refletindo o que ela quer pra ela mesma. Então é muito sobre aquela pessoa e não sobre você e o que você deve fazer. É claro que apoio, né, quando a pessoa quer mudar algum comportamento, apoio é super necessário e não acho que é impossível. Agora eu tô falando desses casos mais obscuros, assim, que a gente simplesmente assume que aquela pessoa tem que ser pra gente. Aquelas relações mais onde você vê que é uma coisa de mão única, entende? Então você tá colocando muito esforço e intenção naquela relação e a outra pessoa não tá. Seja pelos motivos dela, não importa as justificativas, mas fato é que você tá nessa relação sozinho. Na nossa cabeça a gente tem esse contrato assinado que ela concordou com esses termos de que ela queria ser muito essa pessoa pra você. Em outros casos, por mais que ela queira ser, entre aspas, essa pessoa, digamos que ela queira ser o potencial que você enxerga nela, ela não é. E não é porque ela é pior que você, ou porque, meu Deus, é porque eu estou tão evoluída espiritualmente, essa pessoa é um cocô. Não. Ninguém é alecrim dourado, entendeu? Ninguém é perfeito. Mas, às vezes, é importante sim entender que circunstância a gente tá se colocando. Porque, eu volto a dizer, essa pessoa nunca assinou um contrato pra dizer que ela queria estar com você e ser exatamente o que você idealizou dela. E isso não é pra passar pano pra pessoas que, às vezes, agem com preguiça dentro de relações, tá? Mas, assim, eu acho que a gente tem que parar de se enganar
E entender que, às vezes, uma pessoa não vai ser aquela pessoa que você queria. E tá tudo bem. E reconhecer isso, eu acho saudável pra você e pra outra pessoa. Você dizer, caramba, não era o que eu achava. E é tudo de bom pra você. E vamos seguir em frente. E isso não é pra dizer que o relacionamento ideal, né, a idealização tem que ser verdade, porque provavelmente não vai ser. Tudo que a gente idealiza na nossa cabeça normalmente não é exatamente igual à realidade. Então, tudo bem aquela relação não ser exatamente o que você idealizou. Agora, o problema mora no momento em que existe ali um acordo de os dois vão nutrir isso aqui, os dois vão fazer com que isso seja confortável e feliz pros dois, dar as mãos e vencer os obstáculos, tem tudo isso, né? Eu acho que isso se chama parceria, no fim das contas. E aí, quando uma pessoa não tá cumprindo o que eu acho que é, assim, um acordo, você se vê sozinho nessas relações. E aí vem essa vontade de porque você gosta da pessoa, porque você ama a pessoa, porque você vê um futuro muito legal, você idealizou alguma coisa na cabeça. Aí vem essa vontade de eu tenho que consertar isso aqui. E aí entra no meu ponto principal desse episódio. Consertar alguém. O termo consertar traz pra gente uma conotação negativa da outra pessoa, né? Ai, a pessoa tá quebrada. Não é isso que eu quero dizer, assim. Eu acho que, como eu falei, cada um vai ter suas questões, seus defeitos, suas dificuldades, e tá tudo bem. Assim como eu, como você, existem níveis de trauma, existem questões de infância, existe tanta coisa que a gente tem que resolver na terapia, certo? Ou com um profissional, da forma que for possível, mas com certeza a forma que não é pra resolver é quando você entra numa relação e você se responsabiliza pela outra pessoa. Esse é o maior erro que eu cometi nas minhas relações, até familiares, não só românticas, mas eu achava que eu era muito responsável pelas pessoas. Então eu me colocava nesse lugar de cuidadora extrema. Então tudo era passado por mim, no sentido de eu fazia aquilo funcionar ou não, eu investia naquilo ou aquilo morria, eu tinha que segurar todas as pontas pra todo mundo o tempo todo, eu tinha que pisar em ovos pra poder não gerar insatisfação e incômodo alheio, eu tinha que basicamente ser uma super parceira sozinha. Não significava que não tinham coisas positivas nessas trocas. Quando a gente se relaciona, principalmente amorosamente, a gente sempre fica por uma razão, né? Normalmente é porque existem sim coisas positivas, né, nessas relações. Agora, eu me via muito nesse lugar, assim, de tem coisas positivas, mas na maioria do tempo eu tô fazendo tudo sozinha. De onde é que eu tirei essa vontade de mudar o outro, de consertar essa pessoa, porque ninguém me consertou, entendeu? Ninguém veio na minha vida e falou assim, olha, deixa eu curar seus traumas, porque não é o lugar dessas pessoas fazerem isso comigo, assim como não é o meu lugar fazer isso com elas. Não era pra ninguém vir me consertar, não era pra ninguém vir resolver meus traumas, era pra eu ter tratado isso na terapia como eu tratei. Era pra eu ter ido atrás das minhas autorreflexões, eu tinha que fazer esse trabalho interno e isso é só a minha responsabilidade. É claro que eu vou tentar sempre ser o melhor ser humano possível, um indivíduo decente, que trata os outros com bondade, que trata os outros com o respeito que eles merecem. Agora, não é o meu lugar mudar o outro, é o meu lugar mudar a mim mesmo. Dito isso, por que será que a gente tem essa vontade latente de consertar algo, de consertar alguém, se a gente às vezes nem consegue consertar a si mesmo? Começar se consertando é muito interessante porque você começa a fazer a diferença no coletivo, como eu sempre gosto de dizer, mas também você começa a entender que tipo de relações você tá buscando. Então, se você tá todo quebrado, digamos assim, todo ferrado, sua saúde mental tá nanando, tá mal à beça, e você quer consertar alguém? Tipo assim, além de já não se consertar nenhuma pessoa porque não é seu trabalho, você tá se dando um trabalho adicional que você nunca vai conseguir fazer. Mesmo que você tivesse essa vontade latente, digamos que você pudesse mudar essa pessoa, você ainda nem se consertou. Você ainda nem tá num lugar saudável pra você. E aí, digamos que você está num lugar saudável pra você, que você fez toda a terapia, que você fez todo o seu trabalho, sua busca interna e tudo mais. Agora é hora de mudar essa pessoa? Não. As pessoas mostram que elas são. É isso. O que você precisa? É uma pergunta super importante você se perguntar o que você precisa dentro de uma relação. Porque senão qualquer coisa que você encontre, você acha que é pra você. Que mania é essa de tentar achar a primeira pessoa que aparece e dizer, você é pra mim. Vamos nos envolver. E deixar aquilo correr uma coisa super intensa, pra no final você dizer, caramba, a gente não tinha nada a ver. Então, de onde vem? Por que deixa se acontecer até esse ponto? Acho que se apaixonar acontece, mas também existe uma certa permissão nossa pra se envolver naquilo, entende? Claro, tá, nem sempre, né? Nós somos seres humanos, então às vezes a gente pode acabar se apaixonando mesmo e não ter nenhum tipo de controle. Mas eu quero dizer que quando a gente se coloca num lugar saudável, a gente consegue ver o que a gente não quer pra gente. Então, quando uma pessoa demonstra sinais que a gente não quer pra gente, a gente já sabe que aquilo não vai pra frente. Então,
vai ser muito mais difícil você se apaixonar por aquela pessoa, porque não tem nem fundamento, não tem nem começo ali, entendeu? E a gente faz, às vezes, isso de fechar os olhos e fingir que não tem esses sinais, que não tem essas indicações de que aquela pessoa não é pra gente, entendeu? E a gente não é pra aquela pessoa. Isso é muito perigoso, porque aí começa tudo num fundamento, aquele negócio de construir prédio. Você constrói o seu prédio numa base toda quebrada. E aí tudo cai, tudo desmorona muito fácil. E quando você tá envolvido é muito mais difícil de desconstruir, de limpar toda aquela bagunça pra recomeçar. E aí, beleza, você se encontrou nesse lugar saudável, onde você tá pronto pra uma relação. Esse é o lugar? Não. Porque ninguém é obrigado a estar no mesmo patamar. E eu não tô falando isso, tipo assim, estamos num patamar muito superior porque a gente tem o nosso trabalho interno desenvolvido. Não, ninguém tá em patamar superior. O caminho é diferente pra cada um. Não são questões de níveis. São caminhos separados. Então, ninguém é obrigado a estar no mesmo caminho que você. Então, eu, por exemplo, fiz muita terapia. Então, eu estou num lugar que eu entendo certas coisas. O outro não precisa entender ainda. Quantas coisas que eu não entendi, que às vezes eu me sinto cobrada pelos outros, eu falo, gente, eu não entendi isso ainda, não tá no meu caminho agora. Quem sabe mais pra frente, mas agora não tá no meu caminho. Por que eu vou impor isso sobre o outro, sabe? A gente tá em caminhos diferentes. Então, e isso não é uma desculpa pra você dizer, não, mas o outro está em caminho diferente, eu não posso cobrar nada dele. Não, você pode sim, porque se existe um acordo de uma relação ali, onde tem uma coisa mútua, óbvio que vai poder se cobrar, da forma saudável, da forma mais saudável possível. Mas se você vê que o outro não pode te entregar aquilo, talvez seja a hora mesmo de seguir em frente, de entender que aquilo ali não funcionou. E tá tudo bem, e não tem nada de errado com você por causa disso, ou com a outra pessoa necessariamente. Mas só às vezes, sabe, você deve entender, olhar pra situação e falar, obrigada, mas até aqui eu paro por aqui. E essa sessão de terapia foi muito sobre essa reflexão toda, e a gente chegou numa conclusão muito interessante. A minha psicóloga falou o seguinte, quando eu vejo que um paciente não quer mudar por ele mesmo, eu não atendo ele. E aquilo ali me pegou de uma forma que eu falei assim, mas você é psicóloga? Como assim você não atende ele? Você tem que ajudar, você tem que... é seu trabalho? Aí ela falou, mas o que eu vou fazer ali? O que eu vou fazer ali? Não tem nada que eu possa fazer se essa pessoa não quer mudar por ela mesma, ou no mínimo por outras pessoas que ela ama, enfim, por qualquer coisa que seja, mas se ela realmente não quer por ela, não, porque eu quero mudar por causa da minha mãe, mas eu não acredito em terapia. Ela fala que ela não atende esse tipo de pessoa, porque não tem sentido, não vai funcionar, o trabalho não vai funcionar. Se nem uma psicóloga, uma profissional da área, uma pessoa que é totalmente preparada pra, teoricamente, mudar essa pessoa, não vai fazer, porque não é capaz a partir do momento que a própria pessoa não quer, como é que você vai ser essa pessoa que muda o outro? Gente, isso explodiu a minha cabeça. Eu fiquei tipo assim, cara, eu nunca poderia ser capaz de mudar ninguém. É doido pensar que a gente se coloca nessas posições com uma vontade de consertar algo. Então, o que a gente tem que se perguntar? Aonde a gente está se envolvendo? Uma coisa muito comum, eu acho, principalmente entre as mulheres, é essa questão toda de um homem que é meio bad boy, sabe? Que é muito cheio de feridas e questões e traumas. E tem comportamentos muito problemáticos e abusivos. E aí vem essa mulher empática que quer cuidar, assumir aquela responsabilidade de mudar aquele cara porque ela sabe que ele pode ser melhor, quer mostrar amor pra ele. Nos dois casos, são duas pessoas que estão com faltas, né? E com traumas que se complementam de uma forma muito tóxica. Então é interessante pensar que essa combinação é terrível. E a gente às vezes se coloca nisso e quer puxar o outro pra isso também. Só que os dois não podem estar juntos, porque aquilo ali vai explodir. Nesses casos, acaba sendo muito com a mulher empática, porque ela se doa totalmente, abre espaço na vida totalmente, abre mão de tudo, se dedica a tudo, e essa pessoa que, né, tem esse comportamento mais abusivo, acaba se apropriando desse espaço dessa mulher, muitas vezes. Então é claro que pode acontecer, né, em qualquer tipo de relação, não tô dizendo que é só um casal heterossexual, mas é interessante pensar que eu vejo tantas amigas minhas passando por isso, eu já passei por isso, combinação péssima e terrível. E assim, você nunca vai conseguir mudar esse tipo de cara. É a minha conclusão. Se eu puder passar uma mensagem pra essas mulheres que são empáticas, eu entendo que a intenção é maravilhosa. A intenção é maravilhosa. Mas, primeiro, por que você está buscando por esse tipo de relação? Segundo, você já parou pra pensar que tipos de características esses homens que você procura têm? Não, porque eles são muito diferentes. São muito diferentes mesmo? São tão diferentes assim? Porque por mais que por fora, às vezes, eles sejam diferentes, não existem umas características assim? Uma ou outra que você olha, ele tem isso aqui,
Esse aqui também tem isso aqui. Olha só. Eita, calma aí. E eu acho que, por fim, é saber... Sabe quando você bate as suas mãos, assim, tipo... lava as suas mãos, eu acho que seria o negócio. Mas eu queria aquela... Sabe, quando você tira a sujeira da mão, você bate a sujeira ou a areia pra sair da mão. Eu acho que é isso, acho que tem um momento de você limpar as mãos. Vai ver, lava as minhas mãos, exatamente isso, né? Ai, que otária. Enfim, tá, dane-se. Esqueçam a minha ignorância. O ponto é que eu acho que tem que chegar um momento de, cara, lavo minhas mãos. Pra mim, chega. Pra mim deu, assim, pra mim não tem sentido continuar com isso. Então por que eu continuaria? Porque a gente continua mesmo não fazendo sentido nenhum. E isso é péssimo pra gente, pro outro, pra todo mundo envolvido. Então, basicamente, o que eu quero dizer é... Mona, não dá pra consertar teu bad boy. Teu bad boy não é teu bad boy. Ah, Sol, mas tu tá dizendo que as pessoas não podem mudar? Não tô dizendo que as pessoas não podem mudar. Tô dizendo que não é a sua responsabilidade mudar elas. Ainda mais quando elas não querem. Porque, assim, se a pessoa também quer ser uma pessoa que, sei lá, que não é legal com você, que não é legal com os outros, o que você vai fazer? De verdade. Ah, porque ele me ama, aí ele vai... Não... Vai ver, nem ama, entendeu? Eu não tô querendo destruir o relacionamento de ninguém aqui. Eu só tô querendo propor uma reflexão de se olhar e olhar pro outro de uma forma verdadeira e justa com os dois, entendeu? E não ficar nesse conto de fadas que a gente romantiza muito um amor agressivo. Um amor que não é amor, na verdade. A gente chama de amor obsessão, posse, apego, ego. Isso tudo a gente diz, é amor, olha que romântico, ele morreria por mim. Eu fui terminar com ele disse que ele ia se matar. Olha que romântico. Isso não é romântico, isso é extremamente problemático. Por quê? Porque vem de um lugar de posse, porque vem de um lugar de dependência. É tóxico, é um lixo, é um cocô pra todo mundo envolvido. Então vamos parar de chamar isso de amor, porque isso não é amor, isso não é heróico, isso não é romântico. Isso é perigoso, isso é terrível. Então vamos parar de romantizar esse lugar de, ele vai mudar por mim. Mano, ele não vai mudar por ninguém além dele mesmo. Ele pode ver um incentivo em você? Pode ser, mas assim, começa a parar de tentar mudar o outro e começa a querer mudar você. Começa a querer evoluir você internamente. Porque isso você pode fazer. E isso é a única coisa que você pode fazer. A partir do momento que a pessoa não quer, deixa... Uma pessoa que tem padrões abusivos, profundos, assim, que abusa, de fato, é um tipo de ajuda diferente, sabe? Assim, e eu acho que todo mundo pode ser abusivo. Todo mundo pode ser tóxico. Mas a partir do momento que a gente não reconhece nossos padrões e deixa eles se agravarem, sem tomar responsabilidade, criando justificativas bobas, deixando com que isso seja quem a gente é, assumir que esse padrão tóxico sou eu, aí você se torna uma pessoa ruim, na minha opinião. Que infringe os outros, que tira vantagem dos outros, que cruza todos os limites. A gente tem que tentar, sabe? Quando a gente tá vacilando com os outros... A gente precisa olhar pra gente mesmo e falar, caraca, o que eu tô fazendo? Olhar no espelho e falar, eita, caramba, estão me avisando aqui à minha volta, tô perdendo muitas pessoas, o que tá acontecendo? Agora, não dá pra fazer isso com outro, sabe? E é interessante a gente ver também quantos amigos não nos avisam. Você está sendo infringido aqui, você tá sendo desrespeitado, esse relacionamento não é bom pra você, essa pessoa não é boa pra você, e a gente também ignora. A gente ignora, finge, não, mas é que ele vai mudar por mim. Não, é que ele vai ser uma pessoa melhor por mim. Amiga, ele não consegue ser uma pessoa melhor nem por ele mesmo. Por você que ele vai ser? Nem por ele, amiga. Nem pela mãe, nem pelo pai, nem pelo avô, nem pela avó, nem pela papagaia. Eu sei que é legal a gente pensar, nossa, pro nosso ego, principalmente, e pra nossa falta, principalmente. Nossa, que legal que essa pessoa me vê como tão especial, faria tudo por mim. Que romântico, que legal, vai mudar por mim. E uma promessa de mudança sem mudança de fato se torna uma manipulação. Porque uma pessoa que te fala, eu vou mudar esse comportamento, eu vou mudar essa atitude, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou começar a me ligar pra eu poder não ser tão inconveniente, pra eu poder não ser tão tóxico, e não muda, e não faz absolutamente nada, tá falando qualquer coisa só pra seguir em frente, né? Porque o comportamento tá lucrando alguma coisa. Claro, você oferece tudo pra pessoa, aí a pessoa fica vacilando e você aceita de novo. Isso não é pra culpabilizar você. Porque eu já estive nesse lugar, então eu sei que a intenção, como eu falei, é pura. É uma intenção de querer ajudar, uma intenção de não querer acabar com aquilo porque você vê potencial, porque você quer muito aquilo. Essa é a verdade difícil de engolir. A pessoa tem que querer também. E não é sua responsabilidade querer pelo outro, fazer pelo outro. Você só pode fazer a sua parte. Uau! Valeu a beça! Muito obrigada por assistir mais um episódio de Sinceramente. Eu espero que tenha feito sentido como sempre. Você pode seguir a minha página no TikTok, @sinceramentepod, ou no meu Instagram, @solcortesiano, tá bom? Eu te vejo semana que vem, quinta-feira, com mais um episódio de Sinceramente.
Beijo!